Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, retomando a abordagem do ciclo humano, mas fazendo também, vamos dedicar uma parte da reunião de hoje a uma alusão a Rolf, já que nesta semana, que começa hoje, transcorre o aniversário de nascimento dele, no dia 7. Então, teremos uma programação também no dia 7, mas começamos hoje. Então, nosso programa hoje tem esses dois momentos. Como temos feito sempre, vamos começar com uma vivência de preparação, de modo a afinar nosso instrumento de receptividade, nossos instrumentos, sentidos, a percepção consciente, de modo que possamos receber e acolher da forma mais direta e desimpedida possível aquilo que virá, a mensagem que receberemos através dos textos. Então, trata-se mais uma vez de uma combinação de música e imagem, em alusão também à Semana Santa, que começa hoje. A música escolhida é uma música do repertório associado à liturgia cristã. É uma composição de Bach, Johann Sebastian Bach. É uma área muito conhecida de uma das cantatas que ele escreveu, a área que ficou conhecida como Jesus, a Alegria dos Homens. O título original dessa área é alguma coisa mais próxima de Jesus, a Alegria do Meu Coração, mas aqui no Brasil ela ficou mais conhecida como Jesus, a Alegria dos Homens. E nós teremos uma abordagem instrumental desta área, feita pelo violeiro Neymar Dias, um dos nomes do cenário da viola caipira brasileira de hoje. Então, é uma interpretação desta área, Jesus, a Alegria dos Homens, na viola caipira. Então, como sempre, a sugestão de buscar uma postura em que o corpo possa ficar o mais possível quieto, imobilizado, sem enrijecimento, sem tensão, a coluna vertebral tanto quanto possível ereta, alinhada, o diafragma livre. Então, para isso, o abdômen deve estar relaxado, possibilitando que os pulmões realizem seu movimento com calma, sem ansiedade, sem pressa, concluindo. Os pulmões concluem por completo cada uma das fases da respiração, o inspirar, o expirar completo, e assim sucessivamente. Com a ajuda da respiração, vamos reunindo e aquietando nossas energias vitais e criando, ao mesmo tempo, um espaço de aquietamento na mente, no cérebro, de modo a termos aí também um espaço de acolhimento, em que os sons e as imagens possam chegar e ser acolhidas da maneira mais direta possível.
Vamos começar com palavras da mãe, uma passagem, um testemunho que ela deu na chamada Agenda, que é uma coletânea de depoimentos que ela fez a Sat Prem, discípulo, sobre o processo que ela vivenciava, o yoga de transformação das células do próprio corpo, mas, ao mesmo tempo, ela falava de todas as percepções que vivia, sobre um momento da Terra, e ela, num dado momento, traz essa percepção a uma espécie de força dourada pressionando para baixo. Ela faz um gesto para exemplificar isso. Ela não tem substancialidade material e, contudo, parece tremendamente pesada. Há uma espécie de força dourada pressionando para baixo. Ela não tem substancialidade material e, contudo, parece tremendamente pesada. Então, é mais uma das muitas descrições que ela faz neste período do que ela percebe como sendo a força supramental em manifestação na Terra. Lembramos que, segundo o testemunho dela, em 1959 ocorreu uma primeira descida massiva em escala terrestre dessa força, e que ela via como que mergulhado para dentro da matéria da Terra. Mas desde então ela começa a agir, tem esta ação dupla, de cima para baixo, que seria essa força que pressiona, e ao mesmo tempo agindo de dentro da própria matéria. E entre as muitas descrições que ela faz dessa força, ela associa aspectos que aparentemente contrários. Então, ela nos diz que ela, como diz aqui, ela não tem substância material. E, no entanto, ela é extremamente densa. Em alguns momentos, ela diz, ela é mais densa do que a própria matéria, embora não tenha, ao mesmo tempo, substância como matéria. Em outro momento, ela vai dizer que ela é de um dinamismo indescritível, inacreditável, e, ao mesmo tempo, é como que imóvel. Então, tem esses aspectos aparentemente contraditórios, complementares, mas que se unem e se sobrepõem na expressão desta força. E ela nos diz que essa força pressiona. Ela pressiona para baixo sobre a matéria, para forçá-la, para obrigá-la a voltar-se interiormente para o divino. Não um voo externo, ela aponta para cima, mas interiormente voltar-se para o divino. E a consequência aparente parece ser a ocorrência de catástrofes inevitáveis. Contudo, junto a esta sensação de catástrofe inevitável, surgem soluções para situações ou acontecimentos que parecem simplesmente miraculosos. Então, tem algumas coisas aqui que merecem ser destacadas. Então, ela prossegue dizendo sobre esta ação, desta força de pressionar sobre a matéria. Mas ela não fala de aqui pelo menos, não de uma pressão gentil. Existe aquela imagem que Sri Aurobindo usa, me parece que mais de uma vez, pelo menos em Savitri, dessa força que como que pressiona, como que incubando algo que está na matéria que deve despertar. Então, é uma associação, o verbo que ele utiliza permite a associação à ação de uma galinha, quando ela se deita sobre os ovos, e com a pressão gentil do peso, que na verdade trabalha mais ali, é o calor que ela irradia sobre os ovos e que vai possibilitar, favorecer que a vida neles possa eclodir. Aqui ela fala de uma ação mais
enérgica, porque ela usa esses verbos, ela pressiona para forçar a matéria, para obrigá-la. E aqui o movimento que ela menciona é voltar-se interiormente para o divino. Então ela torna claro isso. Essa pressão não pretende que ela como que aflore inicialmente, pelo menos numa aspiração a ascender, a subir. Isso que ela diz, não um voo externo, mas interiormente, como que na sua própria substância, voltando para o seu próprio âmago, para voltar-se para a presença divina que está lá imanente. E aí ela aponta uma consequência que aparentemente seria imprevista aqui, a ocorrência de catástrofes inevitáveis. Então, ela sugere que muito do que acontece pode estar, é claro que terá muitas outras causas externas, muitos dos movimentos que se tem visto em termos de fenômenos naturais parecem ser uma tentativa de acomodação, de reequilíbrio do organismo terrestre em relação a desequilíbrios climáticos, mas pode estar também aí o resultado desta pressão. Então, como se pressionando para que ela se volte para dentro, é como se ela forçasse uma acomodação, por assim dizer, de placas tectônicas. Então, isso pode eventualmente gerar um terremoto, alguma coisa assim. Então, podem haver respostas e a nossa percepção apareçam como catástrofes. Mas, ao mesmo tempo, o que vem na sequência é muito significativo. Contudo, junto a esta sensação de catástrofe inevitável, surgem soluções para situações ou acontecimentos que parecem simplesmente miraculosas. Então, as soluções parecem miraculosas. Aqui é interessante mencionar que, perguntado sobre características desta força supramental em ação, Shiro Aurobindo apontou para uma dessas características, que seria a de que eventos que pareceriam se destinar a um desfecho desastroso ou catastrófico pudessem ter, de forma inesperada mesmo, uma solução menos traumática ou uma solução pacífica. Tanto eventos de natureza, de caráter natural, como eventos em nível humano, eventos sociais, políticos. E isso, olhando com esta ótica para determinados eventos que vêm acontecendo nas últimas décadas, houve momentos em que foi possível, sim, identificar o acontecimento de uma saída, de uma solução que até o último momento não estava como que visível ou previsível, e aparece e possibilita que as situações tenham um desfecho menos traumático, menos desastroso, ou uma solução que tenda o mais possível para um encaminhamento harmonioso das situações. Então, é isso que ela diz aqui. Embora haja esta sensação, então é como se algo que paira no ar, que em algum momento possa acontecer uma catástrofe, ao mesmo tempo, situações que possam apontar para essa catástrofe podem ter soluções assim, inesperadas, miraculosas. E aqui ela aponta para um outro aspecto disso, como se os dois extremos estivessem se tornando mais extremos. O bem tornando-se melhor e o mal pior. Assim, é um poder estupendo, pressionando para baixo no mundo. Então,
esta percepção talvez justifique uma percepção que às vezes também ocorre de que as coisas estão se extremando, como que chegando a um paroxismo, tanto para no lado positivo quanto no lado negativo. Então, afloram eventos, acontecimentos, situações que parecem mostrar que tanto uma coisa, o potencial do bem ou o potencial do mal no ser humano, na humanidade, como que se acentuam. É uma percepção que às vezes temos, e ela diz que isso pode ser também um resultado, uma consequência desta presença, desta pressão. É como se nada pudesse mais ficar como que acomodado, oculto. As coisas têm que aflorar, têm que vir à luz para que possam, então, ser vistas, expostas e, eventualmente, transformadas. E ela termina reforçando, é um poder estupendo, então não é um poder qualquer. Já foi dito que esta força supramental é uma força que é a diferença de outras forças de natureza espiritual que se manifestaram antes, ela tem o poder de transformar as condições da matéria. Então, ela ao mesmo tempo faz isso pressionando. Aqui é interessante lembrar que nós temos um exemplo de uma transformação, de uma transmutação, uma transformação que acontece na matéria em razão de, ou como resultado, consequência de uma pressão enorme. É a transformação da molécula do carbono no grafite, que é essa matéria extremamente, o termo é friável, ou seja, capaz de se desfazer, que é o grafite que nós temos, por exemplo, no lápis. É este mesmo grafite, essa mesma molécula de carbono que, sob pressões imensas na crosta da Terra, em profundidades maiores da crosta da Terra, se transforma no diamante. Então, sob o efeito de pressão enorme, aquela matéria frágil, friável do grafite se transforma nessa matéria indestrutível, praticamente, do diamante. Que, ao mesmo tempo que tem esta dureza, tem também a transparência. Então, se torna extremamente... A matéria ali adquire um grau de firmeza praticamente indestrutível e, ao mesmo tempo, de transparência. Então, como efeito, como resultado de uma ação de transmutação gerada por uma pressão. Eu achei que seria oportuno trazer essa percepção dela, porque não é algo que esclareça racionalmente o que eventualmente está acontecendo, exigiria também uma visão interior, talvez ainda não tenhamos, para identificar a ação dessa força, mas para, eventualmente, trazer para a nossa consideração que pode haver um outro ator agindo, uma outra atriz, que é essa força agindo aí no cenário mundial para com que intensificar, acelerar um processo de transformação. E, eventualmente, à luz dessa percepção, ajudar-nos a também encarar com serenidade, tanto quanto possível, eventos que possam ser resultantes desta ação, desta pressão. Então, lembrar que não apenas forças de desintegração agem, mas que forças de integração estão agindo, embora, eventualmente, com uma ação extrema que pode ter efeitos extremos. Então, vamos retomar a parte final do capítulo 17 de O Ciclo Humano, em que Sri Aurobindo considera que a religião pudesse constituir como que a lei que rege a vida.
Nós, se não me engano, chegamos até a conclusão na última abordagem, mas foi bastante apressado. Então, me pareceu que valeria a pena retomar de uma forma mais detida. Então, retomando uma percepção de um momento anterior do capítulo, Sri Aurobindo escreve: é verdade, num sentido, que a religião deveria ser a coisa dominante na vida, sua luz e lei, mas religião como ela deveria ser e é em sua natureza interior, em sua lei fundamental de existência, em procurar Deus, o culto da espiritualidade, a abertura da vida mais funda da alma para a divindade que a habita, a eterna onipresença. Então, ele considerou, no capítulo, as múltiplas expressões do impulso religioso no Oriente, no Ocidente, e identificando essa tendência de que ela, como o caminho ou a forma que canaliza um princípio que é mais alto do que o princípio da razão, que é a religião ou o impulso religioso, onde ela converge para a expressão da espiritualidade, que ela pudesse ser, então, um princípio dominante da vida, pudesse lançar sobre a vida uma luz e uma lei mais altas, mas desde que ela fosse aquilo que ela deveria ser e, na verdade, aquilo que ela, em sua natureza interior, aquilo que ela, em sua lei fundamental de existência, é. A expressão de uma busca por Deus, pelo divino, por este algo que é maior do que a criação, por uma origem, uma razão, um propósito para a existência, e que ela seja um caminho onde essa tendência desta da descoberta e vivência dessa dimensão espiritual pudesse ser cultivada, ou um caminho que permitisse uma abertura da vida mais funda da alma para a divindade que a habita, que é a eterna onipresença, a presença do divino em tudo, inclusive no âmago de tudo, todo ser. Então, aqui a religião convergiria com a busca espiritual. Por outro lado, é verdade que a religião, quando ela se identifica apenas com um credo, um culto, uma igreja, um sistema de formas cerimoniais, pode muito bem tornar-se uma força retardadora e, por causa disto, pode surgir para o espírito humano uma necessidade de rejeitar o seu controle sobre as variadas atividades da vida. Então, nas passagens anteriores, ele considerou tanto esta a expressão do princípio religioso como este campo para onde pode convergir a aspiração legítima da humanidade em busca da descoberta da própria dimensão interior espiritual, mas ele apontou também as distorções, a maneira como a religião, podendo ser este campo de expressão desta lei mais alta, ela foi ao mesmo tempo um desvio e tornou-se mesmo um obstáculo. Quando ela eventualmente tornou-se quase que um obstáculo, um impedimento a que outras forças da consciência humana pudessem emergir e se expressar livremente, quando ela se volta contra o avanço, o progresso da consciência, da filosofia, na ciência, ou quando ela se alia a poderes para como que exercer, por sua vez, um poder de dominação, ou quando, mais ainda, quando ela
se volta sobre a vida como que negando a vida. Então, aí ela se torna como que um impedimento. Shri Aurobindo apontou os dois aspectos, onde ela pode ser um fator de ajuda ao progresso da consciência humana e onde ela tornou-se, na história, um fator dificultador disso. Mais adiante, ele vai considerar que somente pela luz e poder do mais alto pode o mais baixo ser perfeitamente guiado, elevado e cumprido. Ele havia falado de uma certa a tendência como que de rebelião quando a consciência utilitária ou racional do humano ela é como que impedida por este impulso religioso de manifestar-se mais plena e livremente, ela como que se rebela contra isso e tenta encontrar no seu próprio campo a guiança. É quando vão surgir tendências de buscar no campo da razão, da tecnologia, da ciência, um guia capaz de iluminar a existência em seus vários aspectos. E aí, Shri Aurobindo faz essa ressalva. O mais baixo não pode, não tem uma luz própria capaz de guiá-lo. Ele tem que ser guiado por uma luz mais alta. Somente pela luz e poder do mais alto pode o mais baixo ser perfeitamente guiado, elevado e cumprido. A Terra não tem ainda uma luz própria que irradie e que a ilumine. Ela precisa da luz do Sol, da luz da Lua, das estrelas. Então, da mesma forma, a consciência em desenvolvimento tem que ter um princípio mais alto para iluminar e guiar, elevar e ajudá-la, inclusive, a cumprir-se em plenitude. A vida inferior do homem é não divina na forma, embora esteja nela o segredo do divino. E ela só pode ser divinizada encontrando a lei mais alta e a iluminação espiritual. Por outro lado, a impaciência que condena ou desespera da vida, ou desencoraja seu crescimento, porque ela é presentemente não divina e não está em harmonia com a vida espiritual, é uma ignorância equivalente. Então ele continua, ele está desdobrando aquela percepção pela constatação de que a vida, tal como ela é presentemente, na forma, na sua manifestação exterior, ela é ainda predominantemente não divina, ela não revela ainda em plenitude esta essência espiritual divina. Embora isso esteja nela, esteja latente, inerente a ela, o segredo do divino. Mas para descobrir e manifestar isso, ela tem que encontrar uma lei mais alta, como que um algo, um poder mais alto que possa então lançar sobre essas dimensões abaixo a sua luz e ajudá-las a como que encontrar a sua própria luz e lei. Então, ele menciona que há certos movimentos, certos impulsos que tendem a se como que desencorajar ou a se impacientar diante da demora deste processo em realizar-se, supondo então que a vida ela seja para sempre, esteja para sempre destinada a ser aquilo que ela é hoje presente. Então, é uma negação que equivale a uma ignorância. A ignorância equivalente que ele menciona aqui é a de uma afirmação exclusiva do espiritual em detrimento da vida, que foi uma certa tendência, tanto no Ocidente como no Oriente, a afirmação do religioso em negação da vida. Então, ele nos diz aqui, nem aí está a verdade,
negar a vida em nome do religioso, nem negar o religioso, o espiritual, em nome da vida. Então, ele vai abordar mais claramente essa tendência religiosa de fuga, de saída da vida, do mundo. O monge foragido do mundo, o mero asceta, pode realmente encontrar, através desta mudança, sua própria salvação individual e peculiar, a recompensa espiritual de sua renúncia e tapásia, um termo sânscrito que significaria austeridade, energismo divino, um esforço espiritual realizado através de concentração em uma disciplina ou processo espiritual. Assim como o materialista pode encontrar, através de seu próprio método exclusivo, a compensação apropriada de sua energia e procura concentrada. Mas nenhum dos dois pode ser o verdadeiro guia da humanidade e seu legislador. Então ele nos diz que aquele que sai do mundo da vida, o monge ou o asceta, por um conjunto de austeridades, a prática de uma determinada disciplina, ele pode sim, através disso, chegar ao que seria uma liberação, uma salvação individual. Ele pode encontrar aí a compensação ou a recompensa pelo seu esforço. Então, ele pode chegar a um grau de realização individual considerável que, em grande medida, o libertaria de uma série de contingências. Da mesma forma, o materialista, aquele que se concentrou exclusivamente nos processos, na compreensão, no domínio dos processos materiais, ele pode também aí chegar a um determinado grau de compensação para sua energia e busca concentrada. Então, um desenvolvimento considerável da ciência, da tecnologia, podem ser interpretados como uma compensação dessa concentração, desse esforço de compreender e dominar as leis que regem a matéria. Mas ele nos diz, nenhum dos dois extremos, e nenhum deles está a solução, nenhum deles pode ser o verdadeiro guia da humanidade e seu legislador. Porque esta plenitude não vai ser encontrada nem exclusivamente no espiritual, nem exclusivamente no material, mas no encontro, numa integração, numa síntese entre os dois. A atitude monástica implica um medo, uma aversão, uma desconfiança para com a vida e suas aspirações. E não se pode guiar sabiamente aquilo com que não se tem nenhuma simpatia, aquilo que se deseja menosprezar e desencorajar. O puro espírito ascético, se dirigisse à vida e à sociedade humana, poderia apenas prepará-las para serem um meio de negarem a si próprias e fugirem de seus próprios motivos. Então, seria uma contradição aquele que nega a vida pretender reger a própria vida. Ele só poderia levá-la em direção à sua própria negação. Então, ele está explicando por que o monge, o asceta, aqueles que saíram do mundo em busca dessa libertação, eles não podem ser os regentes e nem os legisladores em relação à vida. Uma orientação ascética poderia tolerar as atividades inferiores, mas somente tendo em vista persuadi-las e, no final, diminuir e, finalmente, cessar sua ação própria. Mas uma espiritualidade que se retira da vida para envolvê-la, sem ser por ela dominada, não se efetua sob esta limitação.
O homem espiritual que pode guiar a vida humana em direção à sua perfeição é tipificado na antiga ideia indiana do Rishi, alguém que viveu plenamente a vida do homem e encontrou a palavra da verdade supraintelectual, supramental, espiritual. Ele aqui parece falar, nessa primeira parte, mais especificamente de uma tendência dominante, predominante na Índia, de considerar que a verdadeira libertação ela só virá pelo abandono da vida. Então, isso lá talvez tenha uma tendência mais forte do que aqui no Ocidente, quando certa orientação mais monástica é um movimento lateral dentro de determinadas orientações religiosas que não chega a ter uma influência maior no conjunto da sociedade. No Oriente, ou na Índia, mais particularmente, talvez não lá, haja talvez o predomínio desta percepção de que um dia será necessário abandonar a vida. Então, é quase como que dentro da tradição deles que o indivíduo nasça e cresça e constitui família e viva a vida, enfim, como ela pode e deve ser vivida, mas no final ele deve dedicar-se a uma disciplina religiosa espiritual que representa, em essência, um abandono, uma saída. Né? Mas ele diz, na própria tradição espiritual da Índia, já desponta uma figura que aponta, na verdade, para o que pode ser a solução. Então, qual é a orientação espiritual que pode agir, sim, como uma guiança para a vida humana em direção à sua própria perfeição? Seria, então, o Rishi, que é alguém que viveu plenamente a vida humana e encontrou, ao mesmo tempo, a palavra da verdade supraintelectual, supramental, espiritual. Ele vai desdobrar isso. Ele elevou-se acima destas limitações mais baixas e pode ver todas as coisas de cima, mas ele também está em simpatia com seu espírito e pode vê-las de dentro. Ele tem o completo conhecimento interior e o mais alto conhecimento transcendente. Ele pode, portanto, guiar o mundo humanamente como Deus o guia divinamente. Porque com o divino, ele está na vida do mundo e também acima dela. Então ele aqui inicialmente personifica nesta figura espiritual que ele identifica com a tradição védica do Rishi, do vidente, alguém que viveu plenamente a vida, mas que ao mesmo tempo viveu plenamente essa busca e a realização dessa dimensão espiritual. Então por isso ele pode ver a partir dessa visão espiritual que abrange tudo do alto, mas ele também por uma natural simpatia, porque ele está dentro também da vida, ele conhece, compreende motivação, ou as motivações daqueles que estão totalmente identificados com o plano da vida, então ele vê de dentro. Ele vê do alto, mas vê também de dentro. Ele tem o completo conhecimento interior e o mais alto conhecimento transcendente. Então ele integra, unifica a vivência, a compreensão desta dimensão interior do espírito imanente dentro, mas também tem o conhecimento do que transcende, que está acima. Então ele pode ser o guia que vai humanamente aqui, ele vai, num aforismo ele vai dizer, criança entre outras crianças. Então, um ser humano entre outros humanos, mas que tem esta visão, ele vai guiar o mundo humanamente, assim como Deus o guia divinamente. Então, aqui nessa passagem, ele deixa claro que
existe uma guiança espiritual, uma guiança divina, sempre atuante e que conduz, embora não visível, não perceptível, talvez, mas que conduz e guia a trajetória da humanidade, mas que também, eventualmente, pode contar com representantes humanos que farão, na medida humana, aquilo que essa guiança divina representa. Porque guia, ao mesmo tempo, por uma empatia, uma identificação com o que está dentro, ao mesmo tempo iluminada por uma percepção, uma compreensão do que está acima. Então, na espiritualidade, compreendida neste sentido, que devemos procurar a luz dirigente e a lei harmonizadora. E na religião, apenas na proporção em que ela se identifica com esta espiritualidade. Enquanto não corresponde a isto, ela é uma atividade e poder humano, entre outros. E, mesmo que seja considerado o mais importante e poderoso, ela não pode guiar totalmente os outros. Então, ele vai, de alguma forma, aqui ele sinaliza que, em larga medida, ao longo de importantes períodos do desenvolvimento da consciência humana, a religião representou com que esta possibilidade de identificação com uma dimensão mais alta. Mas, à medida em que é possível compreender o que significa este impulso espiritual, aí é possível como que dissociá-lo da religião. Ou só perceber ou aceitar que na religião possa haver um caminho para a descoberta e encontro dessa espiritualidade, enquanto a religião estiver identificada a essa espiritualidade. Então, é nessa espiritualidade integradora que ele apontou antes, né, que é capaz de integrar o humano ao divino, o que está aqui embaixo, aqui dentro, ao que está acima, no espírito. Então, nela, sim, devemos buscar a luz dirigente e uma lei harmonizadora, uma lei que integra, que harmoniza. E se a religião estiver afinada com este impulso, ela será um auxílio. Se ela não estiver afinada conscientemente a serviço disso, ela será uma atividade, um poder humano, entre outros, com uma importância relativa que todos os outros têm. Mas ela não pode ter mais a pretensão de ser o guia. Se ela procura sempre fixá-los a estes poderes humanos dentro dos limites de um credo, uma lei imutável, um sistema particular, ela deve estar preparada para vê-los se revoltarem contra seu controle. Pois, embora eles possam aceitar esta requisição por algum tempo e se aproveitar imensamente dela, no final, eles devem se movimentar pela lei de seu ser em direção a uma atividade mais livre e a um movimento sem entradas. Então, enquanto a religião não procurar delimitar os outros poderes da consciência humana, da vida, da mente, da razão, dentro de credos, de dogmas, de sistemas particulares, ou se ela tentar fazer isso, ela verá que em algum momento eles irão se rebelar. Porque há uma lei em cada um destes aspectos do ser que é cumprir-se em plenitude. Então, isso ele vai desenvolver mais à frente. E nenhum desses aspectos pode cumprir-se em plenitude se existe um outro aspecto tentando cercear, limitar, delimitar este desenvolvimento, esta plenitude.
A espiritualidade respeita a liberdade da alma humana, porque ela mesma encontra seu cumprimento na liberdade. E o significado mais profundo de liberdade é o poder de expandir e crescer em direção à perfeição pela lei de nossa própria natureza dar. Esta liberdade, ela dará a todas as partes fundamentais de nosso ser. Ela dará à filosofia e à ciência aquela liberdade que a antiga religião indiana deu. Liberdade até mesmo para negarem o espírito, se quiserem. E como resultado disso, a filosofia e a ciência nunca sentiram, na Índia antiga, nenhuma necessidade de se divorciarem da religião, mas antes cresceram dentro dela e sob sua luz. Aqui Sri Aurobindo retorna um princípio central, fulcral na visão dele, que é a visão da liberdade. Então, quando ele nos diz que o dístico da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, representa não apenas um conceito social que emergiu num determinado momento, mas que é uma expressão de uma verdade interior, espiritual. Ele chega a nos dizer, nós já ouvimos isso, que estas são três divindades da alma: liberdade, igualdade e fraternidade, e que estão destinadas um dia a se realizar, a se cumprir plenamente. Mas aqui ele vai concentrar-se naquilo que ele considera conquistando no começo e no final de todo este processo, que é a liberdade. Liberdade de ser, liberdade de crescer, de desenvolver-se, liberdade de realizar plenamente a identidade com a verdade interior de cada ser e mesmo da coletividade como um todo. Então ele começa afirmando: a espiritualidade respeita a liberdade da alma humana, porque ela mesma encontra seu cumprimento na liberdade. Então, sem liberdade interior não pode haver espiritualidade. E o significado mais profundo de liberdade é o poder de expandir e crescer em direção à perfeição pela lei de nossa própria natureza, Dharma. Então, essa liberdade expressa, no seu significado mais profundo, a possibilidade de que cada ser cresça e se expanda e realize a perfeição de sua própria natureza. Então, essa expressão primária deste impulso, a liberdade de fazer o que eu quiser, de submeter-me à minha própria vontade e lei, é ainda uma expressão grosseira, infantil, de uma verdade, que é a de que existe no âmago, no cerne de cada ser, uma verdade de ser, uma lei de ser que deve cumprir-se em plenitude, mas para isso ela tem que ter total e restrita liberdade. Esta liberdade, ela dará a todas as partes fundamentais de nosso ser. Então, à vida, à mente, ao físico, a cada um deles ela vai assegurar essa liberdade de ser e desenvolver-se segundo sua própria lei. Então, ela dará à filosofia e à ciência aquela liberdade que a antiga religião indiana deu. Liberdade até mesmo para negarem o espírito, se quiserem. Então, se ela está fundada na percepção de uma verdade, de uma realidade, ela pode permitir que as expressões filosóficas ou mesmo científicas experimentem em todas as direções, mesmo na direção de uma eventual negação. Então, eu posso, à vontade, expressar concepções que neguem
a realidade, por exemplo, do Sol, isso não vai afetar em nada a existência do Sol em si mesmo. Então, Sri Aurobindo chega como que a tratar com humor essa questão, quando fala do ateu. Fala, o ateu é Deus, é o divino brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Então ele se esconde dele próprio, mas lá na frente ele vai se reencontrar. Mas ele se diverte com essa brincadeira de se esconder dele próprio. Então, se a filosofia e a ciência podem aguçar seus instrumentos, ampliá-los, aprofundá-los pela negação, que seja. Um dia elas terão que se defrontar com a realidade, ou uma realidade maior, na qual essa negação vai estar também incluída. Então, como houve na Índia antiga, na visão de Sri Aurobindo, essa percepção que jamais criou essa dissociação, porque filosofia e ciência encontraram na própria experiência religiosa fundamentação, acolhimento e liberdade. Ela, a espiritualidade, dará a mesma liberdade à busca do homem por perfeição política e social e a todos os seus outros poderes e aspirações. Ela estará apenas vigilante para iluminá-las de modo que possam crescer dentro da luz e da lei do Espírito, não por supressão e restrição, mas por uma auto-investigação, uma expansão autocontrolada e uma descoberta múltipla de suas maiores, mais altas e mais fundas potencialidades. Pois todas estas são potencialidades do Espírito. Então, este impulso espiritual, uma vez que ele tenha se reencontrado em sua essência e verdade, na consciência e manifestando-se na consciência humana, então, liberto destas limitações, destas percepções parciais que geram a necessidade de domínio, de controle, ela vai assegurar a liberdade de tudo. Inclusive, na experiência da coletividade humana, a liberdade de buscar por perfeição política e social. Então, a perfeição política e social, a perfeição na relação entre os entes de todas as coletividades, menores e maiores, até as nações ou o conjunto das nações. Então, existem aí também verdades espirituais a serem descobertas e plenamente manifestadas. São poderes e aspirações legítimos da consciência humana e, como tal, terão, dentro de uma visão regida pela percepção espiritual, plena liberdade, plena afirmação para buscarem também a sua plenitude. Ela, a espiritualidade, cuidará apenas, estará apenas vigilante para iluminá-las, de modo que possam crescer dentro da luz e da lei do Espírito. Então, sempre como que afinando-as a esta lei, a esta luz maior, e ela o fará não por supressão e restrição. Essa luz não age por supressão e por restrição. Ela vai estimular uma autoinvestigação, um mergulho mais fundo no próprio tecido da consciência e do ser, uma expansão autocontrolada. Então, onde houver necessidade de controle, esse controle virá de dentro, porque haverá a compreensão de que a expansão de uma parte, ela tem que se dar em harmonia com a expansão do todo. Ela não pode ser uma hipertrofia descontrolada
ou ela vira uma célula cancerígena, uma célula que vai desequilibrar o organismo. Então, esta expansão ela é regida por um controle de dentro, uma autorregulação. Ao mesmo tempo que por uma descoberta múltipla, multifacetada, de suas maiores, mais altas e mais fundas potencialidades. Então, esta presença, essa guiança espiritual vai chamá-la sempre de novo a qualquer desses impulsos da existência, expressões de poderes da existência, da vida, da mente, a buscar a sua plenitude no seu mais alto. Porque ela vai compreende em essência que tais potencialidades, as potencialidades que estão na matéria, no corpo, na vida, na mente, elas nada mais são do que potencialidades do próprio espírito. Se é o espírito que está aqui, imanente, velado em toda a manifestação é a expressão do espírito. E o espírito vai cuidar para que tudo isso tenha seu desenvolvimento pleno, em plenitude, perfeição e liberdade. Então, esta é a visão que amplia imensamente a percepção do que tem representado até aqui um impulso religioso dentro da percepção, dentro do crescimento da consciência humana, como algo que aponta para uma realidade que está dentro e, ao mesmo tempo, acima, e que tem que ser descoberta e manifestada para além de quaisquer distorções, vestes, disfarces. Ainda algumas percepções que expressam de uma outra forma esta percepção, este estado de consciência que como que unifica o que seria um impulso religioso a esta dimensão, a esta verdade espiritual que o anima, verdade. Então, primeiro um aforismo de Sri Aurobindo: não sou um bhakta, não sou um jnani, não sou um trabalhador para o Senhor. Então, o que sou eu? Uma ferramenta nas mãos de meu mestre, uma flauta tocada pelo divino pastorzinho, uma folha impulsionada pelo hálito do Senhor. Então ele começa dizendo não ser um praticante de nenhuma das principais vertentes do próprio yoga indiano. O Bhakti Yoga, o yoga da devoção, o Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, e o Karma Yoga, aquele que busca a realização pelas ações, pelo trabalho. Então ele diz: eu não sou um Bhakta, não sou um praticante da linha da devoção, não sou um Jnani, praticante da linha do conhecimento, não sou um trabalhador para o Senhor, não sou um Karma Yogi. Então, o que sou eu? Então, ele vai colocar aqui uma sequência de imagens que vão colocando como que, ao mesmo tempo, vão na direção de uma expressão cada vez mais ampliada deste movimento que ele expressa aqui, e as expressões cada vez como que, numa avaliação humana, diminuídas do papel e da importância. Então ele começa dizendo: eu sou uma ferramenta nas mãos do meu mestre. Então uma ferramenta é algo que cumpre determinadas funções de uma forma muito precisa e eficiente. Então o mestre quer elaborar determinadas coisas, ele vai fazê-las a partir do uso dessa ferramenta.
mas de uma forma mais livre, ao mesmo tempo, e mais modesta, ele é a flauta, que o divino pastorzinho toca. Então, aqui ele faz uma alusão também a Krishna, o pastor, né, que é representado tocando uma flauta, a flauta que chama a alma para a sua plena realização. Então, eles colocam aqui como esse instrumento, a flauta, através da qual o pastorzinho pode tocar e pode entoar o seu chamado. Então, a flauta não determina aquilo que é tocado através dela, ela simplesmente soa aquilo que o divino pastorzinho toca através dela. E de uma forma ainda mais despojada, ele é simplesmente uma folha impulsionada pelo hálito do Senhor. Então, podemos imaginar uma folha seca, que a brisa, o vento toca, ela se move, se a brisa, o vento não toca, ela fica imóvel. Então, um despojamento absoluto, mas que reflete, ao mesmo tempo, uma entrega absoluta. Então, na essência, o que ele nos traz aqui é a percepção do que ele considera como o princípio central no yoga integral, que é o princípio da entrega, que não será inicialmente uma entrega passiva, haverá todo um trabalho de autoconhecimento, autoelaboração, mas que vai na direção de uma abertura, de uma aceitação e, no fim, de uma entrega absoluta à força do Senhor, que vai, ela, então, assumir a condução deste processo. Então, mais e mais, aquele que alcançar esta perfeição neste caminho vai tornar-se uma ferramenta nas mãos do Mestre, uma flauta tocada pelo divino pastorzinho, uma folha impulsionada pelo hálito do Senhor. Uma percepção da mãe que fala deste mesmo sentido de entrega, de confiança. Se alguém se entregou ao divino e confia no divino, o divino cuida dele, deste alguém. E, por exemplo, tudo que tem de ser feito para você está sendo feito a cada minuto. E se você, por sua vez, pede ao divino para que zele por alguém, isto também é feito. E é feito para o melhor. Mas este melhor é como o divino o vê. Você precisa ficar em paz. A paz da confiança absoluta. A paz tem o poder de anular obstáculos. Então, alguém que chegou a um estágio de entrega consciente, de elaboração de si, depois de oferenda de si, de entrega de si a esta condução mais alta, e essa entrega pressupõe confiança, então o divino assume aquele que assim se entrega. E ele passa, então, a conduzir e a fazer aquilo que é necessário a cada minuto. E mesmo isso pode se estender a alguém, a algum outro, se isto é pedido. Só que ela faz esta ressalva. É sempre feito para o melhor. Mas este melhor não é necessariamente como eu o vejo, mas é como o divino o vê. Pode ser até contrário ao que eu vejo como o melhor. Então, aqui, o desafio tremendo da entrega, né, de ter essa aceitação irrestrita e incondicional. Tendemos a considerar que aceitamos ou confiamos quando o que está sendo feito em aparência é aquilo que entendemos que seja o melhor. Mas tão logo isso vai em outra direção, eu vou me alarmar e talvez coloque em dúvida, em xeque a minha confiança e a minha entrega. Mas se é possível isso, então isso vai criar uma condição de paz. A paz que vem desta confiança absoluta. E essa paz não será uma paz passiva, neutra, de ausência de conflito, mas uma paz positiva que tem ela própria o poder de anular obstáculos. Então, entrega
confiança, e como resultado da entrega e confiança que serão progressivos, podem ser aperfeiçoados, advirá esse estado de paz, mas uma paz ativa que tenha mesmo o poder de anular obstáculos. E ainda um aforismo de Ciro Aurobindo que faz como que um resumo desta percepção, desta identificação com essa dimensão interior, que é um e mais alto espiritual, que é a afirmação ao mesmo tempo do transcendente e do imanente no indivíduo e na coletividade e na manifestação como um todo. Vive para Deus em teu vizinho, Deus em ti mesmo, Deus em teu país e no país de teu inimigo, Deus na humanidade, Deus na árvore e na pedra e no animal, Deus no mundo e fora do mundo, e estarás, então, no caminho direto para a libertação. Este aforismo merece ser, mais tarde, retomado por tudo que está implícito nele, mas o que fica imediato, claro, aqui, é que, quando ele fala vive em Deus e para Deus, ele não está falando de uma dimensão abstrata, de uma dimensão que está além de tudo, fora de tudo, mas este Deus que tem que ser descoberto. Cada um de nós tem que chegar à sua descoberta e percepção. O que será o Deus no vizinho? O que será o Deus em mim mesmo, em cada um de nós mesmos? O que será o Deus no país? E não só no meu país, a minha pátria, mas no país, precisamente no país do inimigo. O que será o Deus na humanidade? O que será o Deus na árvore, o Deus na pedra, o Deus no animal, o Deus que está no mundo e o Deus que está fora do mundo? Então, em essência, no fundo, este foi o Deus para o qual o impulso mais legítimo, religioso e espiritual sempre apontou, embora quase sempre estacionando em percepções muito menores e mais limitadas desta realidade. Então fica para nós o convite à descoberta. E se fizermos a descoberta deste Deus multidimensional, então estaremos no caminho para a libertação. E que muito provavelmente essa libertação não será um abandono de tudo isso, mas uma perfeita afirmação de tudo isso. E em tudo isso. Retomaremos este aforismo mais à frente. Como disse, faremos ainda um pequeno tributo a Rolf na semana do seu aniversário de nascimento, focalizando aquilo que foi como que a sua expressão mais individual, mais particular, ou através da qual possivelmente a verdade do ser dele mais plenamente, mais livremente e mais alegremente se manifestou. Então parte de algumas percepções do Rolf sobre dança que vamos rapidamente abordar e comentar. A dança é uma concentração simbólica da dinâmica universal, da grande energia cósmica que impele, sustenta e destrói e renova tudo, o que constitui a realidade de nosso mundo, tudo que existe nele. Então ele começa como que ampliando
a percepção do que seja dança para muito além de ser apenas a expressão de um impulso, de uma modalidade de expressão artística humana, mas ela pode ser, e é, na sua essência, uma concentração da própria dinâmica da manifestação universal. Já vimos testemunhos, inclusive, de experiências até de cientistas que tiveram uma percepção, uma revelação de que tudo na manifestação universal resume-se a uma grande dança, desde a dimensão subatômica das partículas atômicas, é uma grande dança dos elementos. Então aqui Rolf menciona a dança da energia, da dinâmica da energia cósmica, a qual impele, ela impulsiona, ela dá sustentação e ela renova, através da destruição e da recriação, tudo o que constitui a realidade do nosso mundo, tudo o que existe nele. Então, a dança humana pode ser vista como uma concentração simbólica desta dinâmica imensa que cria, renova a manifestação universal como um todo. O deus Shiva Nataraja, da tradição do hinduísmo, numa das suas representações mais portentosas, embora a estátua esteja mutilada pela ação do tempo, pode-se ver essa concentração tremenda nas feições dele e, ao mesmo tempo, a dinâmica tremenda que, através dos membros, dos múltiplos braços, se cria e recria esta multiplicidade de figuras, das quais uma parte está representada aí no seu entorno. Então, de novo, a percepção do Rolf. Contam os Vedas que nosso universo foi criado pela dança de um deus, o deus Shiva. Então iniciou-se tudo pela entrega de um ser divino ao ritmo, ao poder e à alegria de dançar. Tudo originado por uma vibração deliciada, tudo vindo da beatitude e grandeza de um supremo dar-se, da total e onipotente rendição ao movimento e deleite criativos. Então aqui Rolf menciona a tradição védica, mas não deixa de ter aqui um eco daquela percepção de Sri Aurobindo de que a manifestação ela é uma exteriorização do ser divino, particularmente do aspecto de Ananda, o aspecto da beatitude, da alegria, que manifesta para se reencontrar na criação. Então, algo disto vem desta alegria, deste deleite, da beatitude de criar, de dar-se à criação. Mas aí ele traz para o âmbito da manifestação universal. E não reside um secreto deleite, não existe algo como um fundo reflexo de alegria em tudo que percebemos como movimento. Então, ele nos oferece aqui uma percepção enriquecedora da realidade, né? Movimento para nós, às vezes, é movimento, é deslocamento de um corpo ou de parte dele de uma parte para outra. Mas ele identifica no próprio movimento uma expressão de deleite, de alegria. Então, vamos segui-lo nessa percepção. Vejam as ondas quando se jogam e erguem e quebram. Velas e folhas ao vento. Ou o rolar de uma pedra lançada numa ladeira. O forte advento da chuva. Lágrimas que caem e fontes que se projetam no alto. E a vida multiplica, intensifica, faz jorrar movimento e deleite. Cavalos correndo, cobras lutando, voos de gaivotas e assaltos de tigres, lento abrir-se de olhos,
nascer de um sorriso, flancos respirando e as sutis explosões no desabrochar de um lírio, e nossas mãos procurando, oferecendo, acarinhando. Então, o movimento não seria apenas a expressão de uma possibilidade que a potencialidade neutra do espaço permite, mas a expressão, o derramamento de deleite, de alegria, que toda a vida, em todos os graus, manifestaria. A realidade do universo é essencialmente alegria. O universo foi criado na alegria e para a alegria. Tom Rolfe faz aqui uma citação da mãe. A realidade do universo é essencialmente alegria, Ananda. O universo foi criado na alegria, a alegria de ser, a alegria de criar, e para a alegria. Então, a destinação do universo, da Terra, seria a alegria. Shri Aurobindo nos diz, para a alegria, não para o sofrimento, a Terra foi feita. Então, Rolfe prossegue. Na origem de nosso mundo, nós esquecemos isso, está uma divina alegria. E a cada coisa e ser é inerente à vibração desta alegria. E como deleite e movimento provêm intimamente unidos da mesma fonte, podemos dizer que dança e alegria são uma só coisa. Que a dança nasceu da alegria e que é a alegria oculta no mundo, nas coisas e no homem que nos impelem para dançar. Então, a dança, particularmente a dança moderna, ampliou em muito o leque das dimensões da experiência humana que ela pode expressar. Ela pode, eventualmente, se debruçar sobre a ansiedade, a angústia, a tristeza, mas o que Rolfe nos diz é, em essência, ela é sempre expressão de alegria, porque o fator, por assim dizer, essencial do movimento é a alegria e deleite. Então, na essência, o que nos impele para a dança é a alegria. Não seria, então, a dança essa mais fiel e mais direta réplica do divino movimento original, o meio mais próprio para nos aproximar e pôr em contato com a força que nos criou? Não seria a dança um instrumento verdadeiro da evocação dos poderes cósmicos e divinos e da crescente interligação com eles? Aqui Rolfe identifica ao mesmo tempo aquilo que motivou a associação da dança ao longo da história humana aos rituais religiosos, a todos os rituais de celebração da vida e da morte. A dança sempre esteve associada. Talvez porque houvesse desde sempre essa percepção dela como este elemento intermediário, propiciador. Então, Rolfe recupera aqui, de certa forma, o impulso religioso que move a dança. Mas ele vai aqui num sentido mais básico. Não significaria ela o elementar poder de união, poder de criação e a presença da mais pura felicidade? E realmente, se a nossa dança, se nossa vida estivesse transbordando da mesma vibração deliciada que houve no princípio da criação, se ela fosse repleta da beatitude e grandeza de um supremo dar-se, nós estaríamos numa crescente harmonia e união com tudo. Aqui ele vai ampliar como que o alcance, a dimensão da dança para aquela dimensão espiritual que Shri Aurobindo apontou como sendo a luz, a guiança de tudo.
a dança como o fator, aquilo que nos permite tanto a ligação ou a religação. Então, religião é religar, a religação a este impulso essencial, mas, ao mesmo tempo, é como que, de uma forma bem básica, bem elementar, a dança sempre foi celebração do encontro na coletividade, o encontro com o outro, o encontro do indivíduo com o coletivo. Então, aqui, ele, ao mesmo tempo, recupera a dança no seu sentido mais básico, de celebração do coletivo, o seu sentido mais alto, mais amplo, de expressar e um impulso religioso, um impulso em direção ao espiritual. Então, ele como que amplia a concepção de dança como para além da dança como uma expressão estética, artística de determinados indivíduos, mas resgata essa dimensão humana, religiosa e espiritual da dança. Isso é o que ele fez ao dançar, isso é o que ele propôs em todas as vivências que ele propôs, de modo a propiciar que todos nós que estivemos em contato com a proposta dele, fôssemos ou não dançarinos, pudéssemos ter a experiência do reencontro, neste nível bem básico, bem elementar, com a possibilidade do movimento, a possibilidade de redescoberta de si através do movimento. E, ao mesmo tempo, o reencontro com essa dimensão mais ampla, essa dimensão do coletivo e do humano. Então, como uma expressão disso, vem uma sequência de imagens, de movimento, de dança, sobre uma música que representa em si já um diálogo, um encontro de culturas, uma música que faz uma associação África e a música europeia de Bach, a música africana como sempre uma celebração da vida, a música de Bach é uma reflexão sobre a morte, é um coral de uma das paixões de Bach. Mas aqui, então, vida e morte na totalidade, na celebração da totalidade da vida. Não significaria a dança o elementar poder de união, poder de criação e a presença da mais pura felicidade? E realmente, se a nossa dança, se nossa vida estivesse transbordando da mesma vibração deliciada que houve no princípio da criação, se ela fosse repleta da beatitude e grandeza de um supremo dar-se, nós estaríamos numa crescente harmonia e união com tudo. Harmonia e união pelo dar-se, pelo ampliar-se.
kasongondo aira mama ele yo sankanda me blane kai mwanya mama ele yo telibala le saule kore mwanya sankanda ele yo sankanda ele yo sankanda ele yo sankanda ele yo gaburi bale kala bale kolo oyenye ele yo rami mano kasongo aira sankanda me blane kai mwanya mama ele yo telibala le saule kore mwanya mama ele yo rami mano kasongo aira sankanda ele yo sankanda ele yo sankanda ele yo sankanda ele yo vou passar vou passar vou passar sankanda ele yo sankanda ele yo rami mano kasongo aira sankanda me blane kai mwanya mama ele yo telibala le saule kore mwanya mama ele yo rami mano kasongo aira sankanda ele yo sankanda ele yo sankanda ele yo sankanda me blane kai mwanya mama ele yo sankanda mo mwanya sankanda ele yo sabure bale A vida, em todos os seus graus, do elementar até o mais elevado, busca felicidade e luz. E nossa dança, um movimento concentrador, libertador e transformador do ser humano, ajuda nesta busca. Através da dança, do movimento e deleite criativos, podemos despertar, pode o homem fazer sua viagem do não ser ao ser verdadeiro, da escuridão à luz, da morte à imortalidade. Então, Rolf retoma e sintetiza aquela visão de que a vida, em essência, ela busca por felicidade e luz, isto porque já compreendemos, começamos a compreender, pela visão de Shri da mãe, ela nasce, a felicidade da luz, ela nasce de Ananda, ela é criada por Ananda, para Ananda, pela Ananda. E a dança como um movimento concentrador, libertador e transformador do ser humano. Ela pode ser este elemento de condensação, ela pode ser compreendida e vivenciada assim, como um verdadeiro movimento religioso, espiritual e yógico, de concentrar, assim, libertar e transformar o ser humano. E aí ela pode ajudar nesta busca. Através da dança, do movimento e deleite criativos, podemos despertar. Ela pode ser um elemento de consciência, de acordar a consciência. Ela pode, através dela, pode o homem, o ser humano, fazer sua viagem do não ser, da diluição completa no anônimo, no coletivo, até a percepção e a assunção do ser verdadeiro. Ela pode nos conduzir da escuridão, da confusão, até a plenitude da luz.
em essência da morte, a imortalidade. Existe um poema do Rolf, com o qual nós vamos concluir, no qual ele sintetiza tudo isso. Ele chamou este corpo. É uma prece, é uma invocação, é um chamado, uma aspiração, mas não uma aspiração por uma realização, uma libertação pessoal, individual, mas que o seu próprio corpo seja o palco, ou seja, nele o campo onde uma transformação, onde a libertação daquilo que está latente na própria matéria possa acontecer. Então ele aspira, ele chama, ele invoca, que seja amor o fôlego, amor o sangue, amor o olho e a cabeça e o coração deste corpo. Aquilo que pulsa, aquilo que expressa a vida no seu mais elementar, o próprio fôlego, seja a expressão do amor. Seja alegria sua vida, alegria seu cérebro, alegria a carne e o pé deste corpo. Então, a vida, o que permeia o corpo, seja a própria alegria, o próprio deleite, a própria ananda. E que a alegria permeie o corpo desde o mais alto, desde o cérebro até o pé. Em todas as dimensões, ele seja alegria. Seu tronco seja confiança, pé, seus membros, doçura, cada movimento, seja alma, a pele. Seu tronco seja confiança. Aquilo que é mais central no corpo, o elemento que interliga as partes do corpo, o seu eixo, a confiança. E dessa confiança irradia-se para os membros, que são eles próprios expressão de fé, uma fé ativa, uma fé dinâmica. E que cada movimento represente uma síntese de harmonia, da expressão, da empatia, da compaixão, que cada movimento seja doçura, seja alma, a pele. O mais exterior, o órgão mais externo do corpo, a pele, seja ele uma corporificação, uma irradiação da alma, o mais interior, o mais recôndito. Então, se a própria pele sendo ela própria a expressão do mais interior, da irradiação, da presença da luz, da felicidade da alma. A parte final é um chamado da tua luz dentro deste corpo. Dá, rogo, tua força, rogo. Então, que a luz e a força sejam dons para animar e transformar o corpo. Dá-se tu mesmo este corpo. Que o corpo seja, em expressão e manifestação, aquilo que, em essência, ele é. O espírito, o ser divino. Mas que isso se manifeste. E um corpo que manifeste isso, ele vai estar dentro de um coletivo. É o próprio coletivo quem vai manifestar isso.
Só para estabelecer um fio, esta menção ao aniversário do Rolf, que começamos hoje, nós vamos desdobrar na próxima sexta-feira, dia 7, que é justamente a data do nascimento do Rolf, sexta-feira, com uma audição de um programa que ele criou para um recital que ele dançou no dia 7 de abril de 1984, que acredito tenha coincidido com uma sexta-feira da Paixão, uma sexta-feira santa, como vai acontecer agora. Então, ele elaborou um programa em que ele dança primeiro sobre passagens dos evangelhos apócrifos sobre a infância do Cristo, em música de Bar, da Paixão segundo São Mateus, e na segunda parte, música de Sunil. Então, nós faremos uma audição sobre esse programa na próxima sexta, às 20 horas. Então, a previsão de ser de 20 a 21h30, mais ou menos 1h30 de duração. Então, fica já o convite a todas e todos que queiram estar conosco. Temos alguns minutos, caso alguém queira compartilhar alguma percepção ou esclarecer algum ponto. Estamos vendo a sua dança, Leuze. Eu não consegui ouvir sem dançar, porque, pelo amor de Deus, gente. Que bom. Nós temos que retomar nossas danças, vem cá. Vamos sim, vamos retomar sim. Obrigada demais. Beijo a todos, gente. Sexta-feira estamos juntos, né? Isso. Parece que tem uma pergunta no chat, Ricardo. Não, não. Eu, quando mencionei aqui os evangelhos apócrifos, eu estava mencionando, falando do programa que o Rolf utilizou nesse recital. Ele faz algumas citações de passagens do que seriam passagens da vida do Cristo, mas que não estão nos evangelhos oficiais, e sim em evangelhos considerados apócrifos, que não têm a sua, digamos assim, legitimidade reconhecida pela Igreja, mas que são documentos que remontam à época do Cristo. Então, quando eu falei dos evangelhos apócrifos, eu estava mencionando essas fontes que o Rolf utilizou na elaboração desse programa do recital. Eu não conheço menções específicas de Sri Aurobindo aos evangelhos. Ele fala do Cristo como sendo um avatar. Isso sim, ele fala explicitamente. E em Savitri, ele tem uma grande passagem, justamente no livro do Destino, que nós ainda ouviremos, em que ele fala da crucificação como um símbolo de um processo de natureza cósmico, espiritual, quer dizer, de uma dimensão maior do que a de um evento histórico terrestre. Mas isso nós ouviremos mais adiante.
mas, assim, pelo que entendi da pergunta, se Shri Aurobindo fez alguma referência em algum momento a esses evangelhos, né? Que eu acho que a pessoa ficou nessa dúvida. Ela pergunta se ele considerava os evangelhos apócrifos. Aí, é como eu disse, eu não conheço nenhuma menção específica de Sri Aurobindo aos evangelhos, seja aos evangelhos reconhecidos, né, dos 4 evangelistas, seja aos apócrifos. Então, não posso dizer assim como ele os considerava, né? Eu não conheço, pelo menos, nenhuma menção dele a isso. Foi muito, assim, especial a escolha dessa música com o poema de Rolf, né? Parece que ela tem em si uma aspiração, assim, intensa, né? E aí eu fiquei pensando, ela é de Savitri, Ricardo? Sim, ela retrata um momento no poema muito especial. Nós vamos ouvi-la próximo, que estamos chegando já no livro 5. Ela é parte do livro 5, justamente, que fala do encontro de Savitri e Satyavan. Então, neste livro, existe uma passagem que é ilustrada por essa música que justamente retrata um momento em que Savitri, como que fez com flores silvestres, ela teceu uma guirlanda e os dois juntos erguem essa guirlanda. Então, talvez mais do que a aspiração, simplesmente, ela expresse esta união, esse encontro, né? Porque no poema Savitri representa a descida, justamente do mundo espiritual divino. Ela é uma encarnação da Mãe Divina e desce para como que libertar a criação. E Satyavan é uma representação do divino encarnado, da alma humana, que contém em si um elemento divino, mas que está inteiramente imerso, inteiramente submerso e sujeito às condições da criação, sujeição à ignorância, à doença, à morte. Então, esse momento em que os dois erguem a guirlanda é um momento de encontro entre a criação e a dimensão do espiritual, que de certa forma é o que o poema expressa. Ele quer que o próprio corpo seja uma corporificação dessa dimensão espiritual. Legal. Bom, acho que podemos deixar também que estas percepções, essas impressões mergulhem mais fundo em nós, no silêncio, no acolhimento, né? E acho que então podemos ir concluindo, só renovando então o convite a quem queira estar conosco na sexta-feira, dia 7, às 20 horas.
Ah.